Opa, beleza? Aqui é o Thiago. E hoje eu vou estar falando sobre os folders DPI no Android, perfeito? Antes de mais nada, eu quero mostrar o blog que eu falo sobre desenvolvimento web e Android versão do site. Se você curtiu, só dá um like aí, perfeito? Ou seguir nos outros canais, estou colocando vídeos aí no YouTube toda semana, enfim. Vamos ao que interessa. Aqui eu tenho duas páginas já abertas, tá? Essa página aqui é uma página muito importante do site oficial do Android, perfeito? Que ela mostra como é que a gente faz suporte, tá? Para várias telas no Android, perfeito? Que isso é um problema grande no Android, tá? Você tem vários dispositivos diferentes, com vários tamanhos de tela diferentes e várias densidades de pixels diferentes, perfeito? Aqui é uma página que mostra as estatísticas, perfeito? Por exemplo, de uso, tá? Os Androids em uso hoje, os dispositivos que tem Android. Aí tem as versões, perfeito? E a porcentagem que vocês estão utilizando, tá? Essa é a parte boa, que esses camaradas aqui só estão diminuindo, tá? Principalmente esse daqui, perfeito? Porque, se eu não me engano, logo no começo do ano, quando eu vi, estava em 22%, ele já está em 16%. Eu acredito que até o final do ano ele está em menos de 5%, perfeito? E essa galera aqui só crescendo, tá? Enfim, aqui é a estatística, perfeito? De densidade de tela e tamanho de tela, ok? Então vamos lá. O que eu quero falar é como é que a gente utiliza, vou abrir um projetinho, esses folders aqui, ó, tá? HDPI, LDPI, MDPI, XHDPI, XXHDPI, perfeito? O Android ele recomenda que quando você for trabalhar com suporte de tela, você utilize esses para imagem, tá? Para imagens, você utilize esses folders aqui. Por que esses folders? Porque na verdade eu posso tirar o HDPI, perfeito? E posso colocar um suporte de tamanho de tela e não de densidade de tela. Como assim? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, drawable 300 pixels, perfeito? Aqui assim embaixo tem uma amostra de como é que a gente definiria. Só mais um aqui, ó. O suporte, tá? Para tamanho de tela, aqui o drawable, trabalhando como o Android recomenda, com densidade de pixel, e o layout trabalhando com tamanho de tela, perfeito? Ó, large, x large, perfeito? Eu poderia fazer essa jogada aqui também em drawable, tá? Que aí eu ia trabalhar com as imagens em cima do tamanho da tela e não com a densidade de pixel, tá? Mas para imagem o Android recomenda que seja densidade de pixel. O que é densidade de pixel? Vou abrir aqui uma parte aqui. O Android trabalha com essa densidade de pixels. Na verdade ele trabalha com mais densidade de pixels. Só que essas aqui são as principais, perfeito? Densidade de pixel indica que é uma unidade independente, tá? Uma unidade abstrata, na verdade, no Android, perfeito? Que quando a gente, por exemplo, o Android já pede para você trabalhar com densidade de pixel e não trabalhar com pixel. Quando você fala que você tem um DP, tá? Um DP em um dispositivo que trabalha em cima do MDPI, com configuração MDPI, esse camarada aqui, eu estou querendo dizer que um DP meu equivale a um pixel, perfeito? Quando eu tenho um DP e o meu smartphone, o tablet, ele trabalha em cima da configuração XHDPI, eu estou querendo dizer que o meu 1DP ele vale 3 pixels. Então, se eu tenho uma imagem lá no meu layout que ela tem 50 dp de largura e 50 dp de altura, tá? Definido no image view, eu vou ter uma imagem de 50 pixels, tá? No MDPI, ok? O correto é que eu tenha uma imagem de 50 pixels dentro do meu folder MDPI. Mas se eu quiser dar suporte para dispositivos que trabalham em cima da configuração XHDPI, eu vou ter que ter uma imagem que tenha 150 pixels, perfeito? Que é, na verdade, a configuração do XHDPI é que ele é 3 vezes maior do que o baseline. O baseline no Android é esse camarada aqui, ó, o MDPI, perfeito? Então, quando eu tiver lá um image view de 40 por 40 dp, eu tenho no MDPI uma imagem de 40 por 40 pixels, exatamente. Agora, no XHDPI, quando eu falo de 40 por 40 dp nele, eu tenho no meu folder XHDPI uma imagem de 120 pixels, tá? 120 por 120, perfeito? Então, o baseline é o MDPI, ok? Então, densidade de tela é isso. É quantos pixels a gente tem por dp, tá? Densidade independente de tela. Tanto densidade independente de tela, não, densidade independente de pixels, perfeito? Tanto DP, você pode utilizar tanto DP quanto DIP no Android, tá? Ele trabalha da mesma forma. Tem o SP também, mas o SP é para escala de fonte, tá? Que aí já é história para um próximo post, perfeito? Então tá, entendido, tá? Esse daqui é o baseline, um DP é um pixel, e o resto trabalha com essas escalas aqui. O LDP aqui, que é o piorzinho, né? Ele é abaixo de um pixel, um DP no LDP, no LDPI é 0,65 pixels.
Perfeito. Então, como a gente trabalha? A gente tem vários tipos de suporte de tela, tá? Para densidade de pixel. Você vê aqui, ó, tem TV DPI, tem um outro que é XHDPI, perfeito? Só que os principais, tá? Tirando o TV DPI aqui, são esses daqui, ó, esses cinco. LDPI, MDPI, HDPI, XHDPI, XHDPI. A gente vem aqui, então, criamos nosso projeto, perfeito? Eu criei um projetinho aqui, tá? Que ele vai mostrar umas imagens. Eu tenho aqui os folders, perfeito? Já com o tamanho das imagens, mas eu vou utilizar nessa primeira versão ali só o LDPI, tá? Então o meu baseline, se eu vir aqui no meu projetinho, eu tenho a main activity, tem um list adapter, eu vou mostrar umas imagens e uns textos em um list view. Tem uma classe line, que ela vai, na verdade, ela contém o ID da imagem, que a imagem ela vai estar como recurso do projeto, e o nome, que é o label, né? Que é o nome respectivo da imagem, né? E aqui o meu layout personalizado que eu estou utilizando dentro do meu adapter, perfeito? Dentro do meu list adapter, que é bem simples. É um linear layout com um image view e um test view. Aqui vai ter o nome, vai ter o label, tá? O nome da imagem, e aqui a imagem. Só que aqui todas as imagens eu vou trabalhar com 50dp, tá? 50dp. Então, no LDPI, perfeito? 50dp como é 0.75, é em torno de 37, 38 pixels, perfeito? Como é que eu faço para saber disso? Tá aqui nossa inicialização. O Android ele te dá uma forma para você saber quantos DPs, tá? Qual a densidade de pixel do dispositivo que você está utilizando. A forma é bem simples. Eu vou colocar aqui, ó, calc, DPI, perfeito? Eu vou aqui, ó, float ponto scale mesmo, não tem problema. Aí vem, ó, get resource, perfeito? Get display metrics, tá? Vamos pegar aqui, ó, display metrics. Então, density, perfeito? Ainda não é forma. A gente vai fazer o cálculo, a gente precisa de pegar um inteiro, tá? A gente trabalha em cima de inteiro, perfeito? Value, bota um cache aqui logo e aqui vem a forma, que é o nosso, vamos trabalhar aqui para a gente ver a dependência de pixel com 1, tá? A gente poderia colocar qualquer valor aqui, mas vamos colocar 1, vezes a nossa escala, perfeito? Escala, mais 0.5 float, ok? Eu vou printar isso aqui. Ah, da onde você tirou essa forma? O Android, tá? Lá na documentação do Android eles te dão essa forma, perfeito? Exatamente isso aqui que eu fiz, eles te dão para você saber a densidade de pixel, tá? Do dispositivo. Ok. Vem aqui, script. Eu vou colocar aqui, ó, dp. Só colocar aqui agora value, perfeito? E a gente vai saber quantos dps tem o nosso dispositivo, perfeito? Lembrando que a gente não está no baseline, tá? No baseline ele só tem o logo. As imagens que eu coloquei aqui, para a gente poder ver o efeito mesmo, a diferença, estão em LDPI, que é menor do que o baseline. Vamos rodar aqui o projeto. Perfeito. Tá lá, tá? Aqui a gente não viu muita diferença. Esse daqui é um DP, tá? Ele, na verdade, as imagens corretas dele deveriam estar aqui, ó, em MDPI, perfeito? E não em LDPI. Mas como só tem LDPI, ele vai utilizar as imagens LDPI, perfeito? Aí eu defini aqui 50dp por 50dp. O que o Android faz? Ele vai procurar, tá? Ele vai procurar se tem suporte, se tem imagem no MDPI. Se não tiver, ele vai procurar fazer um cálculo mais fácil para ele, tá? Para ele redimensionar uma imagem, perfeito? Então como seria isso? Ele trabalha em cima das escalas. Então imagina que a gente não tem nenhuma imagem no MDPI, mas a gente tem no LDPI, tem no HDPI, tem no XHDPI e tem no XXHDPI. Então voltando aqui a essa tabela, tá? Qual seria o cálculo mais fácil para o Android? Esse daqui não é, tá? A gente teria que usar a escala de 0.75 para fazer o redimensionamento. Esse aqui também não, que a escala dele é 1.5. Esse daqui provavelmente pode ser o melhor, é o 2. E esse daqui também pode ser uma boa, que é o 3. Ele vai utilizar esse daqui, ó, tá? Que na verdade ele vai utilizar uma escala de 0.5, porque para ele é mais fácil você fazer uma imagem ter a metade do seu tamanho, tá? Trabalhando com uma escala de 0.5. Mas o que ele faz mesmo é procurar qual é o mais fácil de cálculo, para ele fazer o cálculo, tá? Imagine que você está utilizando um layout LDPI, um dispositivo com densidade de tela LDPI. Só que você não tem nenhuma tela no folder LDPI, ele precisa de suporte.
E você tem no MDPI e tem no HDPI. Ele vai pegar o HDPI, tá? Porque para ele a escala aqui que ele vai utilizar é 0.5. Porque o LDPI é metade do HDPI. Então é mais fácil para ele trabalhar com 0.5 do que com o 0.75 do MDPI. Perfeito? Ok. Entendido essa parte. Vamos ver aqui como é que ficou. Ficou mais ou menos legal. Agora vamos rodar no maior, tá? Se a gente vir aqui, a gente vai ver a densidade. Ó. A densidade desse camarada aqui, desse emulador, é 1. Então ele é um MDPI. Então quer dizer que 1 dp é igual a 1 pixel. Então aquele 50 dp lá da imagem, se a gente voltar aqui, tá? É 50 pixels no MDPI, nesse dispositivo aqui. Agora vamos rodar em outro, tá? No Genymotion. Esse camarada aqui, ele é XHDPI. A densidade dele é 2. Tá lá. Não sei se está visível aí, mas ela tá borrada a imagem, né? Por que o Android faz? Eu coloquei 50 dp aqui. Se ele não achou, tá, nenhuma imagem daqui no folder do XHDPI, se a gente vir aqui, deixa eu mostrar a densidade. Ó, 2. Ele é XHDPI, perfeito? Se ele não achou as imagens no XHDPI, no Drawable XHDPI, ele vai procurar a melhor escala. Só que no nosso caso a gente só tem imagem no LDPI, perfeito? A melhor imagem vai fazer escala. A gente só tem no LDPI. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar as imagens do LDPI e vai redimensionar. E elas ficam meio borradas. Se você colocar aqui, ó, aqui dá mais ou menos pra ver a diferença, não dá pra ver muito. Aqui até aqui que os ícones são menores, você consegue ver mais a linha mais certinha do que aqui, que tá meio borrado, tá? Mas enfim, você vai testar aí, você vai ficar melhor para você ver. De repente no vídeo não vai dar para ver. Aí estão as imagens, tá? Agora como é que a gente vai ver a diferença mesmo, tá? Como é que a gente trabalha esse erro, né? Essa questão de borrar a imagem, de perder qualidade. Cada folder desse daqui tem que ter uma imagem, tem que ter a mesma imagem no caso aqui que tem no HDPI, tem que ter nesse folder, nesse daqui, só que com seus tamanhos corretos, perfeito? Então como é que a gente faz? A gente tem um layout aqui que utiliza um 50 dp, tá? Utiliza mais 50 dp. Que no MDPI, que é o baseline, que é pra gente utilizar ele para fazer os cálculos, é 50 pixels, tá? Então a gente pode vir aqui, perfeito? Eu estou no LDPI aqui. Eu vou entrar em MDPI. Eu já coloquei as imagens aqui, tá? Elas estão fora do projeto. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho as mesmas imagens que eu tenho no LDPI, tá? Só que se eu voltar no LDPI aqui, olha, esse camarada aqui, ele tem, ó, 38 por 38, perfeito? Ele é 0,75% de 1 pixel mesmo. No MDPI, que é o baseline, eu tenho, ó, 50 por 50. De todas as imagens, que eu trabalho com imagens quadradas mesmo, 50 por 50, perfeito? Agora, se eu vim aqui, o HDPI, tá? Ele tem que ter a imagem que é 1.5 do MDPI, perfeito? Então, qual é o tamanho dele? No caso, deveria ser 75, né? Então, ó, 75 por 75, perfeito? É assim que você faz, você pega a mesma imagem e vai mudando os tamanhos. O XHDPI, que é o dobro, perfeito? Deveria ter uma imagem de 100 por 100. Ó, as imagens, você vem aqui, ó, 100 por 100, perfeito? E o XHDPI, que é o triplo, tá? 150 por 150, ok? É assim que a gente faz. Então agora a gente vem aqui, ó, HDPI, vou Ctrl A, Ctrl C, venho aqui, perfeito? No HDPI e dou Ctrl V. Perfeito. Vem aqui agora no LDPI. A LDPI já está lá, né? Não precisa. No MDPI. Ctrl A, Ctrl C. E assim por diante. Tá? Eu vou colocar em todos logo. Essa parte aqui eu aconselho você fazer no final do projeto. Tá? Eu faço no final do projeto, que é um detalhezinho que faz muita diferença. É muito importante fazer isso para a gente poder dar um suporte legal para os vários dispositivos Android, tá? Que tem densidade de telas diferentes, perfeito? Se você vir aqui, você vai ver que é um misto mesmo, cara, olha só. MDPI 21, HDPI 34, XHDPI 20 e XHDPI que tende a ser que o mais vai crescer, tá? Porque a resolução é melhor, já é 13.5, perfeito? É uma mescla muito... Eu tenho um LDPI que ainda é 8.2, perfeito? É uma mescla muito grande, tá? Pra gente pegar e excluir um desses, não dar suporte, ou então dar suporte para um só. Não vale a pena. Ok? Então tá aí, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esse camarada aqui aberto, e esse daqui, ó, teoricamente tem que ficar igualzinho esse daqui, tá? Mesmo esse daqui ainda estando com
a densidade errada, mas a escala aqui foi legal, perfeito? Não precisou de aumentar muito a imagem, ok? Então vamos rodar aqui novamente. Se você reparar bem, você vê que não está mais borrado, tá? Ele literalmente está pegando as imagens agora do XHDPI, que são os 100 pixels, perfeito? Que ele era o que ele estava esperando aqui. A densidade dele é de 2 pixels, perfeito? Então essa é a jogada para a gente trabalhar com os folders, tá? Eles não são criados automaticamente à toa. Saber trabalhar com esses folders aqui, para mim, é tão importante quanto você saber o que é uma activity ou uma intent no Android, tá? Porque você tem que pensar, no caso, no suporte dos outros dispositivos, pelo menos uma parte, tá? E você viu que devido à mescla, é bom trabalhar com todos, tá? Você dá suporte para todos aqui, perfeito? Agora uma parte chata, que a gente viu aqui, foi o cálculo, né? Olha o cálculo que eu tive que fazer. Então o que a gente podia fazer? A gente podia fazer uma aplicaçãozinha, tá? Que quando a gente colocasse uma quantidade de pixel, tá? Ele já fizesse a conversão pra gente. E eu fiz essa aplicação aqui, perfeito? Chamada Calc Density. Eu vou abrir a atividade principal dela. Que basicamente a gente entra com um dado, tá? E eu pego esse dado, que é um inteiro no caso, perfeito? E multiplico ele obtendo todas as densidades, ó, LDPI, MDPI, HDPI, XHDPI e XHDPI. Essas são as escalas, as densidades, perfeito? Eu vou rodar aqui, eu vou dar um acertinho nele e vou disponibilizar ele para download, porque para mim, cara, ele é muito útil, tá? Eu utilizo ele demais quando eu estou fazendo meus projetos, logo no final do projeto, que é a hora que eu mexo com imagem mesmo, tá? Eu gosto de utilizar ele para não precisar de ficar fazendo cálculo na mão. Então eu vou rodar aqui, cálculo necessário. Tem aqui, ó, LDPI, MDPI, enfim. Aí eu 50 pixels no caso seria, né? Como seria a conversão para esses camaradas. Aí ele já mostra para você, ó, como é que você vai ter que pegar e trabalhar suas imagens. Eu trabalho muito com imagens retangulares, tá? Muito quadradas, no caso, para me ficar com o tamanho exato. Mas aí você faz a sua adaptação para você poder, por exemplo, colocar um tamanho de largura e um de altura e ele te dá as conversões, perfeito? Me ajuda muito, tá? Me ajuda muito. E lembrando que esse aqui é o baseline. Você vê que ele sempre tem que dar igual ao que você colocar aqui. Se der diferença, está fazendo o cálculo errado. Perfeito? Então é isso aí, tá? Só não esquecer, eu não tirei a possibilidade de você não estudar essa parte aqui. É muito importante, pelo menos essa parte aqui no Android você tem que ler, tá? Que é o suporte para várias telas, perfeito? E eu vou deixar pra gente embaixo para download. E é aquilo, cara. É só você agora saber trabalhar com LDPI, MDPI, HDPI, XHDPI, XHDPI. Você tem que, no caso eu recomendo você dar suporte para esses 5 aqui, perfeito? Que eles têm uma porcentagem boa de usuários. E é aquilo, é copiar a imagem e mudar o dimensionamento. A minha tática é eu já faço a imagem dentro, maior ou dentro da configuração do XHDPI, porque depois eu só venho diminuindo, perfeito? Eu só copio, colo nos outros folders e venho diminuindo, que isso aí qualquer aplicativozinho de imagem faz, facinho, perfeito? Então é isso aí, tá? Vou ficando por aqui. Valeu, obrigado e tchau.